Olá, tudo bem? Eu sou a professora Estela, professora de Educação Física, e para o sexto ano nós vamos ver um pouquinho sobre as origens das danças, né? Quais são os seus contextos locais, regionais. A gente tem que lembrar um pouquinho do conceito da dança, né? Para a gente poder adentrar um pouquinho mais. Então a gente vai ver esses conceitos, vai ter uns exercitandos, uns relembrando, né? Dentro da nossa aula também. Então vamos lá. Dança, né? Saberes e práticas. A dança é considerada uma das artes mais antigas. É a única que dispensa qualquer material como ferramenta, pois depende somente do corpo e da vitalidade humana para cumprir a sua função. E no Brasil, né? Como que é a dança no Brasil? Nós temos dentro do Brasil, nós vamos falar um pouquinho sobre a região norte, né? E a gente vai falar de duas danças específicas, o carimbó e o lundu. Então vamos lá. Origem africana é uma dança de homenagem ao vaqueiro de Marajó. As mulheres utilizam saias coloridas e blusas rendadas. Já os homens vestem calças de preferência na cor branca. E o lundu ele é sempre praticado nas festividades e comemorações. Essa dança também recebe a ajuda de instrumentos como banjo e cavaquinho. Então, o que a gente pode já entender sobre a dança? Com isso que a gente já viu, né? A dança, ela não precisa de instrumento, muitas vezes nem precisa da música em si, apenas do corpo e vitalidade da pessoa. Então, como a gente acabou de ver, a dança, para alguns povos, para algumas culturas, elas têm características religiosas ou ritualísticas, né? Então é isso que a gente vai tentar compreender melhor, né? Vamos continuar. Dança do maçarico. Origem dessa dança é o município paraense de Cametá. Reflete a relação estreita entre os componentes da floresta e as práticas culturais. Seu nome faz menção a uma ave muito comum no Pará, o maçarico, tocadas com a ajuda da viola, tambores, rabeca e sanfonas em dias de festas da região. E aí a gente vai ver um pouquinho sobre a dança do carimbó, né? O nome da dança é de origem indígena, com os nomes curi, que significa pau oco, e mimbó, que significa furado. Os escravos africanos tomaram contato com essa manifestação artística nos tupinambás. Começaram a aperfeiçoar a dança, iniciando pelo andamento. De monótono passou para vibrar como uma espécie de variante do batuque africano, né? Então, como a gente pode ver, cada dança, cada manifestação, ela já vem refletindo um povo, uma cultura, né? Então a gente entendendo um pouco da origem de cada dança, de cada manifestação, é muito interessante, porque a gente entende por que é feito aquele movimento em específico, ou por que é daquela formação, né? E aí a gente vai continuar um pouquinho falando sobre as danças. Nós temos as principais características observadas nas danças. Elas formam as culturas regionais, né? Nós temos a manifestação cosmológica, que são os mitos, modos de reação com a natureza, que é o respeito e a valorização, e as vivências sociais, que é o modo de relacionamento entre a população, né? O Brasil é um país cheio de diferenças culturais. Isso se manifesta na dança, né? Forma de expressar a alegria do povo. Em todas as regiões do Brasil, há um estilo diversificado, mas na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, verifica-se o uso da dança como manifestação de devoção e tradição com caráter religioso. Com o tempo, a dança passou a adquirir função recreativa e estética. Essas regiões ainda hoje preservam as tradições, que são as lutas, festas, músicas e objetos confeccionados pela população. E aí são as considerações das danças na região Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Então, como a gente pode ver, essa manifestação, essa cultura, ela ainda é muito presente, né? Ela é bem específica. Então, quando a gente fala das danças em si, a gente lembra hoje, né? Por exemplo, se hoje eu perguntasse o que é dança para você, né?
escreva no seu caderno aí o que é dança para você, quais são as formas de dança que você aprendeu desde quando você era criança, o que seus pais passavam para vocês, né? Lembra quando vocês eram pequenininhos, que tocavam uma música e aí vocês já faziam um movimento ritmado, né? Esse movimento já é considerado uma dança, uma manifestação, né? Então vamos entender melhor. Na região norte, com uma área que corresponde a 45,27% do território brasileiro, é formado pelos estados, né, de Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins, né? As etnias que têm forte presença na formação das danças na região norte, né? Nós temos os negros e os povos nativos. Os negros com suas danças ritmadas pelo som dos tambores e grande preocupação com a continuação da família negra, trazem a fertilidade como marca nas danças tribais africanas. E os povos nativos, a sua cultura tribal ritualística, voltada para o mítico e o divino, o culto aos elementos e às divindades da natureza, né? E aí, continuando, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a região norte, para vocês entenderem melhor quais são essas manifestações que são feitas aqui na nossa região, né? A história da dança nos estados do norte teve influência dos povos africanos, indígenas e até mesmo portugueses. A maior região do país apresenta manifestação cultural de maior afluência à dança, que se destaca pela beleza, tradição e popularidade. Aí nós temos aí o Mar Abaixo. É a maior manifestação artística do Amapá. É uma dança ritualística de origem africana. A dança simula de forma profana a festa do divino, sobre o ritmo de tambores ou das chamadas caixas, com movimentos rápidos e vigorosos, inspirados na capoeira. As mulheres vestem saias longas, rodadas e bastante coloridas, e os homens shorts e camiseta. E aí nós temos a dança na região norte, né? Falando especificamente do Acre, um dos estados da região norte do Brasil. Existem muitas danças típicas que sofreram importante influência dos povos indígenas. Os principais ritmos da região são o calypso, o carimbó, a marujada e as toadas. Algumas dessas danças fazem parte do folclore do Acre. Impossível pensar na festa junina sem pensar também na quadrilha, né? No Acre, terra de laços fortes e com cultura nordestina, a tradição não é diferente. Durante todo o ano, os quadrilheiros se preparam para fazer bonito nos festivais, né? De acordo com o presidente da Liga das Quadrilhas Juninas do Acre, Aldecimado Santos Silva, embora as danças de quadrilhas existam há mais tempo no estado, o primeiro grande festival, com participação delas, foi realizado pelo Serviço Social do Comércio, o SESC, há 29 anos. Era o Festival de Quadrilhas Juninas. Atualmente, além desse, existem outros 2 festivais bastante expressivos, o Circuito Junino, realizado em parceria à Prefeitura de Rio Branco, e o Arraial Cultural. E aí é impossível pensar em festa junina sem pensar também na quadrilha. No Acre, terra de laços fortes e cultura nordestina, a tradição não é diferente. Durante todo o ano, os quadrilheiros se preparam para fazer bonito nos festivais. E aí nós temos também o Festival do Abacaxi, né, que surgiu com o intuito de promover e fortalecer a cultura do abacaxi no município, e também de festejar junto aos produtores e toda a população os recordes da safra de todos os anos. O município de Tarauacá, distante 400 km de Rio Branco, ficou famoso pela produção de abacaxis gigantes. A cidade também é conhecida como Terra do Abacaxi Gigante. Registra que já foram encontrados frutos de até 15 quilos. E aí, antes do nosso exercitando, vamos entender melhor, né? A gente falou um pouquinho sobre essas festividades do Acre, e aí a gente citou apenas algumas, né, que têm uma forte presença. Como a gente falou, por exemplo, desse festival de abacaxi, existem outros festivais que ocorrem no nosso município, no nosso estado, que eles são de grande relevância, né? Por exemplo, em Feijó nós temos a Festa do Açaí, nós temos também em outros municípios que têm essas festividades, nós temos também a Expo Acre, enfim, outras inúmeras festividades que são bem conhecidas aqui na nossa região.
Então, a gente falou mais do Acre, né? E esse exercitando de hoje, além do que a gente já vai fazer, vai ficar para casa também. Vocês têm que pesquisar um pouquinho sobre mais festividades que existem na região norte, não somente no Acre, e pesquisar também na do Nordeste e Centro-Oeste. E a gente vai para o nosso exercitando de hoje. Vamos lá! Com base no seu conhecimento e no que acabamos de estudar, responda. Qual dança baixo é típica da região norte? Aí nós temos aí a alternativa A, frevo, B, chula, C, shot e D, mar abaixo, né? Então, se você respondeu a alternativa D, mar abaixo, está correto. Também não tinha como errar, né, gente? A gente falou bem sobre essas danças típicas e nós sabemos que algumas dessas outras já não são daqui. Então, a gente vai ficar com a nossa aula de hoje. Não esqueça de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso a todos os nossos materiais e aos nossos exercitandos. E até a próxima aula!